Olá, boa noite. Me chamo Manuela Fischer, sou médica veterinária nutróloga com mestrado e doutorado na área de nutrição de cães e gatos. Eu agradeço ao convite da VetSmart e da empresa Mars para vir aqui falar sobre transgênicos nas rações. Tem problema? Esse é um assunto bastante polêmico, né? E a programação da noite nós vamos falar sobre os organismos geneticamente modificados e os transgênicos. Eu vou falar sobre a diferenciação desses termos. Vamos abordar também um pouco de regulamentação, legislação, as aplicações, vantagens e desvantagens, evidências científicas do uso e vou fazer umas considerações, então, as considerações finais. Bom, então, o que são os organismos geneticamente modificados e os transgênicos? A gente vê com bastante frequência uma utilização de sinônimos entre esses termos, mas eles não são de fato sinônimos. Os OGMs, eles são seres biológicos, sementes, plantas, insetos ou animais, que sofreram alguma mudança apenas estrutural ou na função do seu próprio material genético, sem ter havido introdução de novo material genético de uma espécie diferente. Quando tem a introdução de material genético de uma espécie diferente em outra, esses organismos passam a ser, além de geneticamente modificados, transgênicos. Isso significa que todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, porém, nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. Então tem diferença. O transgênico há uma transferência de material genético, enquanto que o organismo geneticamente modificado não. Só tem uma modificação, como o nome já diz, né, no material genético, mas do próprio organismo. Bom, então a gente tem essa diferenciação que tem que ficar bem clara, né? Existem os organismos geneticamente modificados transgênicos e os que não são transgênicos, que a gente vai chamar como organismo geneticamente modificado simplesmente. Muitas vezes a gente acaba utilizando da forma como se fosse sinônimo, porque até mesmo nas leituras em que a gente vai fazendo alguns artigos e a gente encontra na literatura essa utilização como organismo geneticamente modificado sem especificar se é um transgênico ou não. Então, para dar um exemplo de um organismo geneticamente modificado e de um transgênico, eu vou mostrar essas maçãs, que são variedades que foram desenvolvidas para não escurecer. Ou seja, o escurecimento da maçã, quando a gente corta, né, ou quando a gente morde, acontece esse escurecimento pela liberação de uma enzima que se chama polifenol oxidase. O gene para a liberação dessa enzima ele é ativado nesses momentos de estresse, ou quando cai no chão, ou quando a gente morde. E aí o que acontece com a maçã é que ela fica com uma cara, uma aparência de que já está num processo de degradação. Quando na verdade, algumas horas após cortar uma maçã, ela já fica escurecida e ela ainda está ótima para consumo. Muitas horas após isso acontecer, ela ainda está muito boa nutricionalmente. Então, identificando o gene responsável pela liberação dessa enzima, e usando a biotecnologia, os pesquisadores conseguiram silenciar esse gene, né? Ou seja, não permitiram que a maçã produzisse mais e liberasse essa enzima, ou seja, eles conseguiram manter ela sempre com essa aparência, né, de que está ótima para consumo. Então, não tem aqui uma transgenia, não foi feita uma transferência de gene, simplesmente o próprio gene do alimento foi silenciado, né, em função daí de uma vantagem, né, para que o alimento não seja desperdiçado. Existe uma estimativa de que somente nos Estados Unidos mais de 30 bilhões de quilos de alimentos são jogados fora todo ano. E então a gente consegue deixar a maçã com uma aparência melhor e assim ela vai ser consumida por mais tempo e não vai ter tanto alimento jogado fora. Isso, claro, é um exemplo de um alimento sendo algo que dê certo e que possa ser ampliado para outros alimentos seria bastante interessante. E agora, um exemplo de um transgênico, aí sim, os peixinhos chamados de glowfish, eles brilham porque foi feita uma transferência de genes de anêmonas e águas-vivas para os peixes chamados de peixe-zebra. Na verdade, esses peixes foram criados para auxiliar o combate à poluição marinha. Então, na presença de determinados poluentes, como metais pesados, eles brilham. Então, é possível, né, identificar. Mas, obviamente, que eles são criados muito em aquários, né? As pessoas gostam, são peixes bonitos, brilhantes, então são criados também como pets. Tá? Mas aí, então, essa diferença é importante entre o OGM, né, o geneticamente modificado, e o transgênico. E aí, especificamente falando da transgenia, do transgênico, o que envolve essa engenharia genética? Primeiramente, identificar a informação genética que dá
a um organismo, né, seja ela uma planta, um animal ou um micro-organismo, uma característica desejada, copiar essa informação do organismo que tem a característica, inserir essa informação no DNA de outro organismo e aí monitorar o crescimento desse novo organismo. É dessa forma que funciona. Bom, e aí o que aconteceu aqui no Brasil? A partir de 1995 as coisas foram acontecendo, né, no que diz respeito aos organismos geneticamente modificados. Houve uma lei, 8.974, de 5 de janeiro de 95, que estabeleceu normas para a liberação no meio ambiente de organismos geneticamente modificados e define competências reguladoras da CNT-Bio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Essa comissão aprova, em 1998, o cultivo e o comércio da soja transgênica. O Instituto de Defesa do Consumidor e o Greenpeace contestaram judicialmente a liberação, alegando que não foram feitas pesquisas sobre o seu impacto ambiental. A Justiça, então, concedeu uma liminar, suspendendo a CTN-Bio, a comissão, de conceder pareceres conclusivos. Em 2001, foi promulgado o Decreto 3.871 como a primeira legislação específica para a rotulagem de transgênicos no Brasil. E, 2 anos depois, o Decreto 4.680, de 24 de abril de 2003, revoga o que havia sido promulgado em 2001, alterando de 4% para 1% para que seja obrigatória a rotulagem do produto como transgênico. Então, qualquer produto que tenha mais de 1% de transgênico tem que ter, né, informação no rótulo obrigatoriamente. O Ministério da Justiça define o símbolo triangular amarelo com o T no centro como padrão de rotulagem para todos os alimentos produzidos com os organismos geneticamente modificados. Então, é aquele Tzinho, né, que frequentemente a gente vê em alguns alimentos. Em 2005, foi aprovada a nova Lei de Biossegurança, que deu à Comissão Técnica Nacional de Biossegurança amplos poderes decisórios por ditar as regras e autorizações de caráter experimental e comercial de organismos geneticamente modificados no Brasil. E após 15 anos, o STF passou a julgar a ação que contesta a exclusividade da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança para dispensar estudos de impacto ambiental e liberar a comercialização dos OGMs, agora em 2021. A comissão ela continua atuando normalmente. Durante esses 15 anos, cerca de quase 200 organismos geneticamente modificados foram aprovados para comercialização. Desses 200, aí essa informação foi ainda em 2020, eram 182 aprovações, quase 60% são plantas. 20% vacinas e aí depois 17% micro-organismos e outros. Então nós temos aí uma crescente na utilização de organismos geneticamente modificados. Então aqui tem a soja em 1998, então foram 2 anos até surgirem outros, aí vacina, e por aí foi aumentando até que nós temos aí um grande número de aprovações. As aplicações que a gente tem, né, de organismos geneticamente modificados, e aí eu incluo transgênicos e não transgênicos, né? Na saúde, nós temos aplicações importantes, a produção de insulina humana, por exemplo, o hormônio do crescimento por meio de bactérias transgênicas, produção de fatores de coagulação do sangue humano em vacas e cabras para utilização por pessoas hemofílicas, ainda produção de vacinas, como por exemplo hepatite B, dengue, algumas vacinas do Covid-19, não todas. E também tem possíveis aplicações como utilização de órgãos de animais transgênicos para transplantes em seres humanos, com redução dos índices de rejeição. E ainda a gente tem as aplicações na agricultura, né? No Brasil existe apenas um evento transgênico de resistência a doenças. Esse evento é registrado para o feijão, resistente ao vírus do mosaico dourado, transmitido pela mosca branca. É o único transgênico resistente, né? Uma doença, no caso um vírus. A gente tem aí a soja, que é resistente ao glifosato, o milho, que é resistente a pragas, especialmente as lagartas, o algodão, resistente a insetos e tolerâncias a herbicidas, o eucalipto, que produz aproximadamente 20% transgênico, né, a mais de celulose quando comparado ao eucalipto não transgênico, e a cana-de-açúcar também resistente a insetos, né, a grande maioria é resistente a pragas. Bom, e aí também a gente tem várias vantagens relacionadas aos transgênicos, né? Primeira delas, torna as plantas resistentes aos insetos e tolerantes aos herbicidas. Isso significa que os transgênicos eles têm uma carga menor, né, desses produtos que fazem, né, mal à saúde, supostamente fazem mal à saúde, os herbicidas. Então a gente pode consumir um alimento que tem uma carga menor, tem menos quantidade de herbicida. Capacidade de produção de alimentos com qualidade nutritiva maior. Então se procura melhorar a qualidade nutritiva. E aí eu trago um exemplo do Golden Rice, que é o arroz dourado. Aqui numa notícia de 2020, do ano passado, falando que o arroz dourado está perto de chegar ao consumidor após 20 anos de pesquisa, né? Então a gente pode perceber que não é simplesmente uma ideia
e desenvolve e está no mercado. Então, no caso do arroz dourado, foram 20 anos de estudo. E o que é o arroz dourado? O arroz dourado, ele é uma variedade de arroz produzida por meio de engenharia genética para fazer a síntese, para sintetizar o beta-caroteno, que é o precursor da vitamina A, né? Sintetizar esse beta-caroteno nas partes comestíveis do arroz. Então, o organismo humano ele é extremamente capaz de converter de forma eficiente o beta-caroteno em vitamina A. E aí, estudos demonstram que aproximadamente 150 gramas desse arroz é suficiente para suprir as necessidades de vitamina A em crianças de 6 a 8 anos. Esse é um passo importante, dado que existem informações, né, de que populações com deficiência de vitamina A, como Bangladesh, Vietnã, Indonésia, Filipinas, Índia, o arroz é um alimento essencial, então essas populações têm uma deficiência muito grande de vitamina A, e aí eles passando a consumir o arroz dourado, essa deficiência deixaria de existir. Então, é algo bastante importante, inclusive, né, tem um impacto na saúde de forma positiva. Mas é claro, exige pesquisa, né, e no caso desse arroz foram aí 20 anos, né, para ele chegar ao mercado. Outras vantagens que nós temos: otimização no uso de insumos. Então, se eu tenho uma diminuição do uso de pesticidas e herbicidas, eu tenho economia de trabalho, eu tenho menos combustível que precisa ser utilizado, eu tenho menor entrada de máquinas no campo. Então, eu tenho uma economia, né, para conseguir produzir toda aquela plantação e ter a produção. A gente consegue fazer uma otimização. Maior tolerância às condições ambientais e climáticas, então também para isso se fazem os transgênicos, né, para que esses cultivos eles sejam mais tolerantes ao frio, às chuvas, e por aí vai. E também vale a pena a gente lembrar que desde o início da agricultura as populações humanas utilizam cruzamentos controlados para conseguir obter animais e plantas como características do seu interesse. Essa seleção artificial ela é conhecida como melhoramento genético e ela é utilizada até os dias de hoje. Quando a gente fala em melhoramento genético, parece que essa palavra ela é mais bem aceita. E quando a gente fala em transgênico, parece que é uma palavra horrível. Quando na verdade eles estão ali, né, lado a lado. E a gente já vem utilizando isso há muito tempo. Bom, existem desvantagens como tudo, e aí as principais desvantagens que algumas associações e ONGs que defendem a questão do meio ambiente são contra os transgênicos, elas falam da questão do impacto ambiental, a perda da biodiversidade, ou seja, como são plantados geralmente em monoculturas, os transgênicos trazem uma perda da biodiversidade. Além disso, pode ocorrer o surgimento das chamadas superpragas, que são resistentes aos pesticidas e herbicidas. As plantas mais resistentes e agressivas podem gerar o extermínio de alguns insetos que são benéficos à agricultura, então a gente pode ter aí um desequilíbrio, e alguns genes da planta podem ser transferidos para outras espécies, o que se chama de escape gênico, modificando os seus parentes silvestres. Ainda com relação às desvantagens, a gente tem aí a questão da saúde, né, algum possível risco à saúde tanto animal quanto humana. E aí o que mais se fala desses riscos à saúde são o aumento das alergias pela transferência de genes de uma espécie para outra, e também que poderia ocorrer a transferência de genes resistentes a antibióticos, então a resistência ao antibiótico, né, para bactérias presentes no intestino humano e no dos animais também através do escape gênico. E também tem outro ponto importante aqui que a gente pode citar como desvantagem, que seria como os transgênicos eles são produzidos na sua maior parte por grandes produtores. Esses sistemas, os agrossistemas sustentáveis e os pequenos produtores, eles acabam ficando em desvantagem, já que eles não têm acesso facilitado, né, a sementes que foram manipuladas geneticamente. Então essa poderia também ser outra desvantagem. Bom, se nós formos avaliar as evidências científicas que nós encontramos falando sobre organismos geneticamente modificados, nossa, é realmente bastante coisa. Tem muito artigo científico sobre transgênicos e organismos geneticamente modificados, muitas revisões de literatura. Eu começo com essa revisão de literatura de um professor da Universidade de Tufts, nos Estados Unidos, em que o título é Um consenso ilusório por trás da avaliação de saúde dos organismos geneticamente modificados. Esse autor, ele fala sobre vários artigos e pesquisas, e ele cita pesquisadores renomados
que concluíram que os organismos geneticamente modificados não fazem mal à saúde, que podem ser consumidos com tranquilidade, que nutricionalmente eles são iguais aos não geneticamente modificados, mas ele também pontua e fala sobre os estudos que mostraram o contrário, né? Que sim, tem alguns problemas relacionados à questão de saúde nos testes que foram feitos em animais. E aí ele selecionou 8 revisões, ele encontrou 8 revisões sobre avaliação em animais, alimentação em animais. E dessas 8 revisões, 3 concluem que houve sim problemas relacionados à saúde nos animais. Ele não fala especificamente um por um sobre erros metodológicos do elemento experimental, mas ele mostra que 3 deles citaram alguns efeitos adversos à saúde. Alguns estudos falam que não teve nenhum problema, né? Então, a maior parte dos produtos foram identificados como seguros, saudáveis. E um ou outro fala que outros estudos têm que ser feitos e ficam ali numa posição mais neutra, né? Mas foram 3 aí que foram identificados como relatando problemas à saúde. Depois, esse mesmo autor, ele fala que, além dessas 8 revisões de literatura, ele também fala sobre 26 estudos experimentais que identificaram problemas, efeitos contrários, adversos à saúde, foram 26 que ele encontrou. E ele fala que dá destaque para 2 artigos que foram publicados, um em 1999 e o outro em 2012, com publicações, né, com resultados desfavoráveis aos organismos geneticamente modificados. O primeiro deles, então, é esse, que foi publicado na revista Lancet, que é uma revista que dispensa apresentações para quem é do mundo científico, tem um fator de impacto altíssimo, uma revista dificílima de conseguir uma publicação. Um desses autores, né, na verdade eles decidiram, os 2 pesquisadores, foram 2, estudar uma batata transgênica com o gene de uma planta e escolheram um gene que codifica uma proteína chamada lectina, né, a proteína lectina. Os resultados nesse estudo mostraram mudanças adversas no intestino e uma supressão no sistema imunológico dos ratos alimentados com as batatas geneticamente modificadas. Antes do artigo ser publicado, um dos autores anunciou numa entrevista parte dos resultados do estudo, o que gerou muita polêmica e um enorme bafafá. Ele foi alvo de inúmeras críticas, o instituto que o apoiava deixou de apoiar, mas o artigo foi publicado mesmo assim. Foi criticado, muitos cientistas acusaram o artigo de ter sido mal feito, com elemento experimental pobre, etc., mas a revista Lancet é uma revista conceituada, publicou o artigo e ele sofreu diversos ataques. Posterior a esse caso, houve também uma publicação de um pesquisador francês em que ele fez a seguinte publicação, numa revista conceituada também, Food and Chemical Toxicology. Toxicidade a longo prazo do herbicida Roundup e de um milho geneticamente modificado tolerante a esse herbicida. E ele concluiu, né, apresentou um estudo de alimentação de 2 anos em ratos e concluiu um aumento de tumores entre aqueles alimentados com o milho geneticamente modificado e também, né, com o herbicida. Bom, esse aí foi a maior polêmica. Esse pesquisador teve muitos ataques, foram quase 50 respostas que ele teve que dar para diversos cientistas e instituições que entraram em contato questionando a revista e pedindo uma retratação, né, e pedindo que ele tirasse a revista, tirasse o artigo da revista. Os autores se negaram, né, quem estava criticando alegava que o número de ratos era um número inferior ao que geralmente se faz em estudos de carcinogenicidade, e ele alega que o estudo não era um estudo sobre carcinogenicidade inicialmente, então por isso que foram escolhidos 10 ratos por tratamento. No total foram 200 ratos, mas 10 por tratamento, e também argumentaram, né, os que criticaram, que a linhagem de ratos que ele escolheu para esse estudo é uma linhagem que sabidamente desenvolve câncer, tem uma predisposição a desenvolver câncer ao longo da vida. E esses ratos realmente vivem pouco. Então, eles alegam que os ratos teriam câncer independente do consumo de alimentos transgênicos ou não. Bom, isso aconteceu, os autores não fizeram todas as respostas, entregaram todos os dados para o editor da revista e
O que aconteceu é que o artigo ele foi retirado, né, da revista da Food and Chemical Toxicology. E aí, 2 anos depois, o artigo foi republicado nessa revista, né, e os autores, então, não se sentiram tão pressionados a ponto de deixar, né, de fazer a publicação que eles acreditam que tenha sido feita da forma correta, com uma metodologia adequada, então conseguiram fazer a publicação em outra revista 2 anos depois. Esses 2 artigos foram artigos muito polêmicos, né, são os artigos mais comentados no meio científico relacionado a organismos geneticamente modificados. São 2 artigos que tiveram, nas suas conclusões, problemas, né, relacionados aos organismos geneticamente modificados. Então, muitos cientistas que fazem estudos e que não veem problema criticaram, concluíram nos seus estudos que não tem problema, criticaram. Mas a grande questão que é falado e é comentado é que os estudos eles não são tão longos quanto deveriam para a gente também ter aí, né, uma inferência na saúde humana, né? Então, talvez outras espécies tenham que ser testadas, é o que alguns cientistas também estão discutindo. Bom, claro que eu comentei que foram 26 artigos que falaram, né, que tanto revisões quanto artigos independentes com experimentos contrários ao uso, mas também tem uma enxurrada, tem muitos artigos científicos falando que não existe nada de efeito adverso em relação ao uso dos organismos geneticamente modificados. Então, esse estudo, que foi uma revisão bibliográfica, o autor concluiu que, no momento, nenhuma toxicidade inesperada foi registrada pelo uso de preparações de Bacillus thuringiensis, o BT, que é a fonte dos genes de resistência nas chamadas plantas BT, né, as transgênicas, que são produzidas comercialmente. E ele também conclui que não temos nenhuma evidência de novas alergias devido ao uso de proteínas transgênicas. O que ele fala é que, se existe um alimento sabidamente alergênico ou com potencial alergênico e é feita uma transferência de genes dele para um outro, essa transferência da alergia, sim, o outro alimento pode se tornar transgênico. Mas não há uma evidência de surgimento de alergias novas, né, devido ao uso dessas proteínas transgênicas. Esse outro estudo, que foi feito por pesquisadores japoneses do Hospital de Hong Kong, eles falam, né, concluem que a alergia a alimentos não transgênicos são muito comuns. Então, por exemplo, o amendoim, o camarão, o peixe, algumas frutas também. Essa alergia ela é comum tanto nos alimentos produzidos por criações convencionais quanto por tecnologia geneticamente modificada, né? Então, não tem dados convincentes de que os geneticamente modificados apresentam riscos comparáveis ou superiores, né, aos encontrados diariamente no consumo de alérgenos alimentares naturais, que não são proibidos, porque em alguns casos alguns alimentos são até proibidos. E ele até fala mais, que a introdução de kiwis, né, a recente introdução de kiwis nos últimos anos, resultou no aparecimento de novas alergias, e que eles não foram removidos do mercado por causa disso. Em vez disso, ao invés de remover, a rotulagem dos alimentos foi adequada, adaptada, né, para ajudar o consumidor a evitar a exposição se for necessário. Então, esse que é o ponto, se existe algum alimento que é identificado como alergênico, para algumas pessoas, e sabidamente a gente sabe que existem os alimentos alergênicos, as empresas precisam avisar. Então, atualmente, muitos alimentos comerciais humanos que a gente vai consumir, aparece, né, como informação. Pode conter traços de castanha, de leite, e aí tem derivados do leite, aí alimentos que são potencialmente alergênicos, que podem estar presentes num alimento que não usam aqueles ingredientes, mas que pode ter algum tipo de contaminação cruzada. Então, a questão seria informar o consumidor da forma mais adequada possível, né? Mas que não tem, então, uma relação entre o aumento, né, de alergia em função do alimento ser transgênico. Esse outro estudo, eles avaliaram o sistema imunológico, né, o efeito da soja transgênica e da soja não transgênica no sistema imunológico de ratos e camundongos. E a conclusão é que ambos animais que foram alimentados com soja transgênica e não transgênica não tiveram nenhuma diferença significativa no desempenho nutricional, no peso dos órgãos, na histopatologia e na produção de anticorpos IgE e IgG. E que nenhuma atividade imunotóxica foi encontrada nos animais alimentados com soja
geneticamente modificada. Quando eu fiz a seleção desses artigos, eu encontrei muitos artigos que foram desenvolvidos, né, estudos desenvolvidos por empresas que vendem alimentos geneticamente modificados, e esse eu excluí, eu não trouxe para apresentação. Eu procurei trazer artigos que foram produzidos e foram publicados por pesquisadores de universidades, muito embora, eventualmente, algum deles podem ter alguma relação com empresas, e aí nem sempre a gente tem esse conhecimento, né? Mas eu já fiz essa exclusão dos artigos que foram desenvolvidos principalmente pela Monsanto, né, que é a empresa que domina e que produz os geneticamente modificados. E tem bastante artigo, né, desse tipo das empresas que dominam esse mercado. Esse outro artigo avaliou o efeito das castanhas brasileiras, potencial alergênico dessas castanhas em sojas transgênicas. A qualidade da soja, nutricional da soja, isso é algo importante de ser trazido, ela é comprometida por uma deficiência de um aminoácido importante chamado metionina. E aí, para melhorar a qualidade nutricional da soja, os pesquisadores quiseram testar a albumina 2S, que é rica em metionina, da castanha do Brasil, né, que eles chamam de castanha do Brasil ou castanha do Pará, e introduziram essa albumina 2S na soja, né, e aí então a soja transgênica. Como a castanha do Pará é um alimento conhecidamente alergênico, né, naturalmente alergênica, os autores queriam avaliar se fazendo essa transferência para a soja, essa alergenicidade iria, né, se manter. E aí a conclusão foi: a albumina 2S é provavelmente um dos principais alérgenos da castanha do Pará, e a soja transgênica analisada nesse estudo contém essa proteína. Nosso estudo mostra que um alérgeno de um alimento conhecido, por ser alergênico, pode ser transferido para outro alimento por engenharia genética. Então, de novo, é um alimento que é potencialmente alergênico, né, e que vai ter uma transferência de gene para um outro alimento, e aí esse outro alimento também vai ser alergênico. Isso é o que o estudo está dizendo. Agora, não que um alimento que não é alergênico vai haver uma transmissão de gene e esse alimento vai ser, a partir daí, pelo fato de ter sido feita a transferência genética, ele passar a ser alergênico, né? Criar novas alergias, que é uma das desvantagens que supostamente o transgênico tem, mas que alguns estudos já tentaram comprovar isso e essa conclusão ainda não. Eu pesquisei bastante, tentei encontrar algo que realmente fosse dessa parte de alergia e não encontrei. Encontrei realmente que é de alergênico para alergênico, né? Essa revisão avaliou os efeitos na saúde, né, dos organismos geneticamente modificados para animais de produção. Foram revisadas 27 publicações científicas do período de 2006 a 2016, que relataram experimentos em que foram avaliados os efeitos na saúde de animais alimentados com culturas geneticamente modificadas. E a conclusão dos autores é que, com base nesta revisão da literatura, concluímos que não há evidências claras de que a ração composta de safras geneticamente modificadas de primeira geração tem efeitos na saúde animal. Então foram, né, uma revisão que avaliou 27 publicações, num período de 10 anos. Isso está de acordo com revisões anteriores sobre culturas geneticamente modificadas para alimentação de animais. E aí ele cita mais outros 2 autores que também fizeram revisão extensa e que também tiveram a mesma conclusão de que são alimentos confiáveis, né? Uma pesquisa, então, de universidade. Aqui eu trouxe uma das revisões que o artigo anterior citou, em que também foi feita uma avaliação do impacto na saúde, né, com alimentos transgênicos, geneticamente modificados, e os estudos revisados apresentam evidências para mostrar que as plantas geneticamente modificadas são nutricionalmente equivalentes às não geneticamente modificadas e podem ser usadas com segurança em alimentos para humanos e animais. Mais um artigo de revisão, né, em que foi feita uma análise de 10 anos, nos últimos 10 anos, sobre a segurança, né, de organismos geneticamente modificados, e a conclusão, muito semelhante às anteriores, nós revisamos a literatura científica sobre a segurança de cultivos geneticamente modificados nos últimos 10 anos,
e podemos concluir que a pesquisa científica conduzida até agora não detectou nenhum perigo significativo diretamente conectado com o uso de culturas geneticamente modificadas. Mais um artigo, daí aqui um artigo científico, não é uma revisão, né? Foi feito um estudo. E aí eles concluíram, esses diversos autores, que não foram observados efeitos adversos relacionados ao consumo do milho transgênico cultivado com ou sem herbicida por até 2 anos, com base no resultado dos estudos de toxicidade, carcinogenicidade subcrônica e crônica combinada. São apresentadas recomendações sobre a justificativa científica e o valor agregado de testes de alimentação de longo prazo no processo de avaliação de riscos de plantas geneticamente modificadas. E aí, por fim, a Organização Mundial da Saúde, né, tem bastante informação, a gente consegue, tem várias perguntas, né, perguntas e respostas no site, porque é um tema muito pesquisado. O FDA também fala sobre os alimentos geneticamente modificados e também se refere a eles como sendo alimentos seguros, que podem ser consumidos com tranquilidade, porque passaram por diversos anos de testes, né? Não é simplesmente desde a ideia, faz alguns estudos e eles já são liberados para consumo, então tem uma série de estudos que tem que seguir, né, com bastante rigorosidade até ser liberado para consumo. E eles concluem, né? A gente pode ver lá nessas respostas que eles falam que os diferentes organismos geneticamente modificados possuem diferentes genes inseridos de maneiras diferentes. Isso significa que os alimentos geneticamente modificados e sua segurança devem ser avaliados caso a caso e que não é possível fazer declarações gerais sobre a segurança de todos os alimentos geneticamente modificados. Eu achei muito interessante essa conclusão, né, essa resposta que eles dão, porque quando a gente fala em organismos geneticamente modificados, a gente está colocando todo mundo junto. E aí quando a gente pergunta, são seguros? São confiáveis? Depende. Né? A resposta pode ser depende. Qual exatamente? A soja, é a que vem sendo mais estudada, que tem mais estudo, batata, feijão, qual o alimento que tem mais estudo, que tem mais embasamento, que a gente pode confiar? Então, a gente precisa ter uma segurança, bastante literatura robusta e os organismos geneticamente modificados serem tratados, né, vamos dizer assim, de forma individual. Os alimentos geneticamente modificados atualmente disponíveis no mercado internacional foram aprovados nas avaliações de segurança e provavelmente não apresentam riscos para a saúde humana. Então, também acho que eles ponderam bem, né? Provavelmente não apresentam riscos, ao que tudo indica não apresenta risco. Então, a gente não vê, né, aquela defesa 100% dizendo que, né, que é super seguro. Aqui a gente vê uma posição mais responsável, eu diria. Eu gosto mais desse tipo de posição, mais responsável, mais comprometida com a saúde humana e animal. E aí, a última conclusão, além disso, nenhum efeito sobre a saúde humana foi demonstrado como resultado do consumo de tais alimentos pela população em geral nos países onde foram aprovados. Ou seja, a gente vem consumindo alimento transgênico, geneticamente modificado, há muitos anos. E até então não existe relação de problema, de efeito sobre a nossa saúde pelo consumo. A aplicação contínua de avaliações de segurança com base nos princípios do Códex Alimentários e, quando apropriado, monitoramento pós-comercialização adequado deve formar a base para garantir a segurança dos alimentos geneticamente modificados. Como considerações finais sobre esse tema, que é bem difícil de falar sobre isso, porque a gente encontra muita divergência na literatura, é muito estudo falando a favor, é muito estudo falando contra. Os estudos que falam contra, às vezes, são muito rigorosos, às vezes criticam pontos do estudo que não faz muito sentido. Os estudos que mostram só benefícios também, às vezes, são desenvolvidos por empresas em que tem um viés. Então, a gente fica muito assim, o que será que a gente acredita, né? O que eu acho importante, né, após meu estudo, leitura de muitos artigos, que as generalizações elas não devem ser feitas, né, como eu acabei de comentar. Eu achei interessante a declaração da Organização Mundial da Saúde, que cada organismo geneticamente modificado ele deve ser avaliado individualmente em relação aos riscos à saúde e ao meio ambiente. Nós, como consumidores, a gente tem que fazer pesquisa, tem que ir atrás, tem que exigir pesquisa, e a gente tem que se informar
sobre determinado tipo de organismo geneticamente modificado. Eu faço o consumo, eu como tal organismo geneticamente modificado, porque tem bastante estudo, porque tem... Né, e aí vai muito também de ideologia, do que as pessoas defendem e são a favor ou não. Muitas pessoas já não, pelo fato de ter uma manipulação, de não ser algo natural, já não gostam por si só, mas a gente viu que tem vários benefícios, tem várias vantagens, a gente pode deixar alimentos, inclusive, melhor nutricionalmente. Então, como tudo, tem o lado que é bom, tem o lado que pode não ser tão bom, e que os efeitos ainda, tanto a saúde quanto de impacto ambiental, ainda não estão bem esclarecidos. A gente sabe que existem vários benefícios do transgênicos, mas a gente ainda não conseguiu avaliar profundamente quais são os malefícios deles. E os organismos geneticamente modificados e transgênicos podem ser seguros, né? Alguns estudos dão muita certeza de que podem parecer ser seguros, mas estudos confiáveis, né, de instituições idôneas, que não tenham nenhum interesse em resultados, são extremamente necessários, né, e principalmente de longa duração. Porque muitas críticas aos estudos o tempo, né, o tempo que foi feito, a linhagem do animal que foi pesquisado. Então, muitos estudos foram publicados a favor, com 90 dias apenas, e aí outros estudos que fizeram com o mesmo tempo, criticaram o tempo. Então, mais estudos, né? Embora transgênico seja muito estudado no mundo inteiro, é pouco, né? A literatura demonstra que ainda a gente precisa de mais estudos para ter certeza, mas o que a gente tem hoje, se a gente for colocar na balança o que a gente encontra de literatura mais robusta, certamente é mais a favor do que artigos, né, concluindo problemas relacionados à saúde. Então, aparentemente, os organismos geneticamente modificados e transgênicos não apresentam riscos à saúde e, em tese, a gente poderia ficar tranquilos em consumi-los. Mas a gente precisa estar sempre atento a novos estudos e procurar saber mais a respeito deles, né? Essa fica a minha mensagem, da gente se informar mais e não sair condenando ou idolatrando, né, seja o organismo geneticamente modificado ou transgênico ou qualquer outra avaliação que a gente faça, nunca condenar ou idolatrar sem ter um conhecimento profundo sobre aquilo que a gente está falando. Bom, então, muito obrigada por ter assistido, né, essa palestra aqui sobre esse assunto bastante controverso. E eu fico à disposição, né, para entrar em contato através das minhas mídias, site, tenho meu e-mail, canal, Instagram. Eu fico à disposição. Muito obrigada, né, por assistir até aqui essa palestra. Uma boa noite.